Então, retornando, né, parte 2. Agora a gente vai falar um pouco sobre variância, tá? Bom, valor esperado era uma medida de posição, né, que ela está relacionada com a média da variável aleatória, e a variância é uma medida de dispersão, tá? Por que uma medida de dispersão? Bom, vamos ver como que eu defino variância de uma variável aleatória. Então, seja x variável aleatória, a variância de x é definida como var de x, essa é a notação, é igual ao valor esperado de x menos o valor esperado de x ao quadrado. Você fica, cara, o que é isso, né? Que raio que é isso? Nota que tem um valor esperado, aí dentro tem um valor esperado de novo. Um pouco confuso, né? Então vamos por partes. Primeiro a gente começa com x menos e de x. Bom, o que é isso? Isso aqui é a diferença entre x e uma constante que é o seu valor esperado, tá? Então, você tem x, tem o seu suporte, lá no meio do suporte tem o valor esperado. Como x é aleatório, x menos uma constante vai ser aleatório também, concorda? Porque, por exemplo, se x for o lançamento de um dado, você lança o valor que sai e o x for o valor que sai com a face para cima. Então, x é, obviamente, uma variável aleatória. A gente já trabalhou com essa variável aleatória várias vezes. A gente também poderia definir uma variável aleatória secundária como sendo x menos meio, por exemplo. Tá? Seria, então, o valor da face que saiu, e aí eu pego aquele valor e subtraio o meio. Bom, isso é um valor aleatório também, porque a face que sai é aleatória, ou seja, toda a função de variável aleatória também é aleatória. Logo, x menos e de x é uma variável aleatória. Ok. E ela representa a distância com sinal, né, entre x e a sua média. Se fosse a distância sem sinal, seria módulo de x menos e de x. Tá? Então, quando eu olhar para x menos e de x ao quadrado, esse valor é o quadrado da distância com sinal entre x e a sua média, que é a mesma coisa do que o quadrado da distância sem o sinal, tá? É o quadrado dessa distância. Então, o que acontece? Isso aqui vai me dar uma interpretação do porquê a variância tem esse nome, né? Porque a variância é o que eu espero para o quadrado da distância entre x e a sua média, né? Ou seja, isso aqui está representando, se essa variância for alta, então eu espero que, em média, as distâncias entre x e o seu centro de massa são bem grandes, tá? Então eu vou desenhar aqui dois casos. Então vamos pegar aqui essa função de massa de probabilidade aqui, tá bom? E aqui embaixo eu vou fazer outro. Então, esse aqui, o valor esperado, eu vou colocar em azul. Ele é o centro de massa, então vai estar em algum lugar por aqui, tá? Vou colocar aqui. Esse é o E de x. E de x. E aqui embaixo eu vou colocar uma outra distribuição com a mesma média, tá? Então aqui eu vou ter, nessa outra distribuição, eu vou ter E de y, tá? Então aqui o E de x é igual ao E de y. Então vou supor isso, tá? Vou supor que E de x é igual a E de y. Bom, aqui vamos olhar para o que acontece com a variável aleatória x menos E de x. Então, x menos E de x vai ser essa distância aqui, tá? Essa distância aqui, e assim sucessivamente. Então, seria uma média entre o quadrado dessas distâncias. Isso seria o var de x. O quadrado dessa distância aqui vai ser bem pequeno, né? Porque as distâncias são pequenas. Então, quando eu tirar a média de cada uma dessas distâncias ao quadrado, vai dar um valor pequeno. E quando eu for olhar para cá, bom, aqui é bem diferente. Aqui, olha como é que as distâncias são bem maiores, né? Entre o valor da variável aleatória y. Então, aqui eu estou olhando para a distância entre y menos e de y. Então, nessa situação, essas distâncias são muito maiores. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, eu vou ter que o valor esperado, né? Ou seja, o que eu espero para distância entre
x e é de x ao quadrado vai ser menor do que o que eu espero para a distância ao quadrado entre y e a sua média, tá? Então, intuitivamente, isso aqui eu chamo de var de x, isso aqui eu chamo de var de y, tá? Então, essa que é a noção. Eu tenho que a variância de x, nesse caso, é menor ou igual à variância de y, tá? Porque, em média, as distâncias entre y e a sua média ao quadrado são menores do que a distância entre x, as distâncias entre x e a sua média ao quadrado, tá? Então, essa que é a noção. A gente vai ter que, em geral, quando a variância de y for maior que a variância de x, é por isso, é porque os valores de y, em média, estão mais distantes do que o seu o seu centro de massa, do que o x, né? Os valores de x não estão, em média, tão distantes do centro de massa quanto estão os valores de y do seu próprio centro de massa. Bom, então essa é a intuição sobre variância. Então vamos ver como é que a gente calcula essas esperanças e ter uma intuição um pouco maior do que seria esse valor esperado de x menos e de x ao quadrado, né? Como é que eu consigo visualizar isso num exemplo prático? Então, vamos voltar ao exemplo dos descontos aleatórios, que a gente já abordou, acho que tem uma ou duas aulas que a gente introduziu esse exemplo pela primeira vez. Então, naquele caso dos descontos aleatórios, a gente tinha a função, né, p de x era dada por essa expressão, por essa associação aqui, né? Então, o que acontecia? Eu tinha o x, que era o desconto, e aí, deixa eu apagar isso aqui. E aí, esses descontos eram aleatórios, então o desconto x que o cliente ganhava quando entrava na loja, né? Ele podia ser de 5%, o que acontecia com probabilidade meio, ou de 10% com probabilidade 1/6, 20% com probabilidade 1/6, e 30% com probabilidade 1/6, tá? Então, com essas informações, eu já consigo calcular o valor esperado de x, tá? Ele vai ser 0,05 vezes meio, 0,1 vezes 1/6, 0,2 vezes 1/6, 0,3 vezes 1/6. Soma tudo isso, esses quatro valores, né? A gente vai chegar a 0,125. A gente já fez essa conta aqui antes, tá? Ou então eu deixei para vocês fazerem como exercício. Então, vamos assumir que dá isso, tá? Mas se fizer a conta, vocês vão ver que vai dar. Bom, aí vamos olhar para o que é a variância. É o valor esperado de alguma coisa. Então, eu vou primeiro, para calcular o valor esperado de fora, eu preciso obter a distribuição do que está dentro. Então, é o que eu vou obter por partes. O que está dentro? É o quadrado de uma diferença. Antes de olhar para o quadrado da diferença, vamos olhar para a diferença. Então, se x é 0,5 com probabilidade meio, então x menos o seu valor esperado vai ser 0,05 menos o valor esperado, que é 0,125 com probabilidade meio, tá? De novo, se existe uma probabilidade meio de que x seja igual a 0,05, então vai existir a mesma probabilidade meio de que x menos o valor esperado de x seja igual a 0,05 menos o valor esperado de x, tá? Menos o valor esperado de x. Então eu posso fazer isso para todos os outros casos, com probabilidade 1/6, x é igual a 0,01, ou x menos o valor esperado é igual a 0,01 menos o valor esperado. E assim sucessivamente, tá? Então, daí eu tiro o suporte da minha variável aleatória x menos e de x. Tá? E as probabilidades se mantêm. Tudo bem? Se mantêm iguais ao que eram antes. Bom, isso é o que acontece com x menos o seu valor esperado. Mas aqui, a parte de dentro não é só isso, né? É esse valor ao quadrado. Então, beleza. Se x menos e de x ao quadrado... Se x menos e de x assume esse valor com probabilidade meio, então x menos e de x ao quadrado assume esse valor ao quadrado com a mesma probabilidade meio, tá?
e da mesma forma para os outros casos. Tá? Se x menos e de x assume esse valor com probabilidade 1/6, então o quadrado de x menos e de x vai ser esse valor com a mesma probabilidade 1/6. Tá? E assim sucessivamente. Se eu fizer as contas, eu vou obter esses valores. Tá? Então, com isso, eu obtenho a minha função massa de probabilidade dessa variável aleatória esquisita aqui, que eu vou chamar de y. E aí, quem é a variância de x? Bom, a variância de x é definida como, da forma que está aqui, ela vai ser igual ao valor esperado de y. Tá? E aqui eu já defini, quando eu escrevo essa relação, eu tenho definido indiretamente quem é a py de yzinho. O suporte vai ser esses valores e as probabilidades vão se manter as mesmas. Então vamos ver. Eu escrevi lá, a gente tinha definição de var de x, era o valor esperado da distância entre x e a sua média ao quadrado. Então se eu chamar o y de x menos a sua média ao quadrado, então a variância vai virar valor esperado de y. Então, y é aleatório, por quê? Porque é uma função de uma variável aleatória. Então, o seu valor esperado, ou seja, o valor esperado de y, vai ser o valor esperado de x menos e de x ao quadrado, que vai dar a variância de x por definição, que vai ser o quê? Bom, aí agora é só eu calcular o valor esperado dessa variável esquisita aqui. Tá? Então, vai ser o suporte, os pontos do suporte, vezes a probabilidade associada àqueles pontos. Ou seja, vai dar 0,12 ao quadrado vezes meio, mais 0,025 ao quadrado vezes 1/6, mais 0,075 ao quadrado vezes 1/6, mais 0,175 vezes 1/6, tá? Então deu 0,013, tá? Bom, isso aqui é só para vocês entenderem como é que faz para calcular o valor esperado, calcular uma variância na prática. O que você teria que fazer se você fosse usar a definição diretamente para calcular a variância? Você teria que descobrir quem é a distribuição do que está dentro do valor esperado, que é essa quantidade aqui, e a distribuição desse valor é fácil, é só você subtrair o valor esperado de todo mundo do suporte, manter as probabilidades, depois elevar ao quadrado cada valor desses, mantendo as probabilidades, tá? E aí, uma vez que você acha a distribuição dessa, ou toda vez que eu falar distribuição, é a mesma coisa que função de massa de probabilidade. Então, é achar a função massa de probabilidade dessa variável aleatória, e aí, com a função massa de probabilidade, vocês conseguem calcular o valor esperado. É só fazer essa correspondência, tá? Então, eu sugiro que vocês peguem algum exemplo, né, de variável aleatória definida dessa forma, tipo similar ao x, em que você tenha cada ponto do suporte associado com uma probabilidade, e aí calcula a variância, tá? Só para treinar esse tipo de conta que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Bom, então é isso, pessoal. Eu vou falar então sobre desvio padrão e coeficiente de variação na terceira parte da aula 5, e aí vai estar num vídeo separado.